Minuto Autismo de hoje. Vamos lembrar o mesmo paciente que eu já fiz uma referência de 2 anos e que essa criança, uma das coisas que chama atenção para a mãe, que foi procurar ajuda, que foi procurar um diagnóstico, que foi procurar mais conhecimento, uma das coisas é a hiperatividade. A criança no ambiente, ele não consegue parar, ele está sempre em movimento, ele se coloca em movimento, ele abre uma porta, fecha a porta, abre outra, fecha outra, mexe numa coisa, mexe na outra, vai no coisa. Então ele passa sempre se movendo de um interesse para outro, sem fixar nenhum interesse. E observa-se também, pelo relato da mãe e pela observação de consultório, que ele não tem uma comunicação, ele não consegue olhar nos olhos das pessoas. Da mãe, rapidamente ele passa o olho, do médico ele não houve uma comunicação, você chama e realmente ele não atende ao chamado. Então aqui você tem duas coisas juntas que você observa numa mesma tomada. O mexer em tudo, ele sobe, desce, mexe, olha a porta, outra porta, a chave e não para. E quando ele vai para uma casa de familiar é a mesma coisa, vai para a casa do outro familiar é a mesma coisa, ele não para. Existe essa expressão de o menino é muito malino, né? Eu brinco e sempre mando que ele vá arrumar o armário de panela da avó, que é onde ele consegue parar um pouquinho e bagunçar com as panelas. Mas isso é uma característica. Aqui nós temos duas coisas, essa inquietação e essa hiperatividade e essa dificuldade de comunicação, que ele não consegue expressar aquilo. Aqui ele demonstrou, quando ele quer uma coisa, ele usa a mãe como ferramenta, ele vai lá, pega. Então, se ele quer água, ele não consegue falar água, ele vai lá, pega a mãe e aponta e leva para o filtro ou para o lugar onde vai beber água. Se ele já está numa idade tal que ele consegue se servir da água, ele vai lá e se serve da água. Se é uma coisa, uma ação que ele não tem autonomia de fazer, ele vai pegar o familiar, o pai, a mãe, funciona como a gente chama de como ferramenta. Ele vai lá, pega e leva para que lhe forneça o copo de água. Então, aqui nós temos 3 coisinhas juntas, né? O usar como ferramenta, a hiperatividade, o mexe-mexe e essa dificuldade de interação. Você chama e a criança não responde, é como se ele fosse surda. Muitas vezes a mãe fala, ela vai passar para fazer teste de geometria porque o menino parece surdo, a gente chama e não atende. Eu ressalto aqui que a hiperatividade, ou seja, esse movimento, ele não é puro, não é só do autismo, ele acontece no autismo, mas ele pode acontecer em outras situações, principalmente no TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que às vezes a mãe, quando vai receber o diagnóstico com 7 anos, ela refere que a criança, desde pequenininha, desde que começou a andar, ele não parava, ele subia em tudo. A diferença aqui é porque você, além dessa hiperatividade, você tem uma série de outros componentes que o trazem para dentro do espectro autista. Então, esse foi a nossa conversa de hoje e até a próxima.